Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui retornando com as aulas remotas, certo? E a aula 1 de português hoje, o assunto é gênero textual, conto. Nós temos vários tipos de gêneros textuais, certo? Hoje vamos começar com o conto. O conto é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Algumas subdivisões desse gênero são o conto fantástico e o conto de fadas. Quando eu falo aí que apresenta apenas um conflito, quer dizer que é apenas uma situação aí que vai se desenrolar no conto. Estrutura. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax, ou seja, o momento de maior tensão é aquele momento que prende a atenção do leitor, certo? Aquele momento que o leitor ele está mais inserido dentro da leitura. Esse momento aí é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Uma subcategoria de conto popularizada no século XX é o microconto, ou seja, o conto já é pequeno, o microconto é menor ainda. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Veja a seguir dois microcontos de célebres autores da modernidade. Temos aí dois exemplos. Primeiro, vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. O outro exemplo, uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Nota-se que nos dois casos há uma narrativa com um conflito único, com uma situação que se desenvolve. No primeiro caso, o conflito, em seu clímax, é a venda de sapatinhos de bebê nunca usados. Sugere-se, portanto, que as personagens envolvidas perderam o filho. No segundo exemplo, o clímax estaria na ação da personagem Gaiola, que sai em busca de um pássaro prisioneiro. Personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados. Veja a seguir a apresentação da personagem Ana, do conto O Amor, de Clarice Lispector. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes, cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Então aí nós temos a descrição de uma personagem, certo? Não só da personagem, mas de todo o espaço aí da história,
dessa história, O Amor, de Clarice Lispector. Descrição do personagem e do ambiente. Nota-se que o leitor conhece a personagem pelas ações de Ana. Ela plantara sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, bem como pela descrição de pessoas próximas a ela, como os filhos ou o marido. Além disso, sobre o cenário descrito, a cozinha em específico e o apartamento em geral são também elementos que fazem o leitor pensar sobre quem seria essa personagem. Narrador. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Possui tipos, conforme se explica a seguir. Nós temos aí o narrador em primeira pessoa, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador personagem, é aquele que participa do enredo que narra, ou seja, é aquele que está na história, ele também faz parte da história. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso, ou seja, eu. Narrador observador não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens, irrelevante ao conflito. Irrelevante quer dizer que ele não é importante aí para a situação, não é importante para a história que se desenrola. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso, ou seja, ele ou ela, é como o narrador vai descrever. É importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens. E também temos aí o narrador onisciente. Também não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Tempo. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se de tempo como a época em que a história ocorre. Por exemplo, no conto Negrinha, de Monteiro Lobato, o enredo acontece pouco depois da libertação dos escravos. Então aí o tempo, o momento, é exatamente em 13 de maio de 1888, pouco tempo depois da libertação dos escravos. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual a branco, e qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de relho, porque diz, como é ruim assim O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Além dessa perspectiva, há também nesse elemento a ideia de tempo de duração da narrativa. Seguindo o exemplo anterior, o enredo de Negrinha ocorre durante pouco mais de um mês. Então aí nós temos dois tempos, certo? Nós temos o tempo aí em que se refere quando aconteceu e nós temos o tempo que se refere ao quanto tempo durou esse acontecimento. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara-a. Brincara ao sol no jardim, brincara, acalentara dias seguidos, a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se de alma. Morreu na esteirinha rota, abandonado de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a, de bonecas, todas louras de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândola do céu.
Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Espaço. Espaço é o local onde está acontecendo a história, certo? O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual as personagens executam e sofrem as ações, o lugar, né, que compõe o enredo. Relembre o cenário de O Amor, da obra Laços de Família, de Clarice Lispector. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado, dava estouros. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Então aí o espaço é a cozinha, certo? O apartamento, certo? Está sendo descrito como é o espaço. Enredo. É definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz movimento para o gênero narrativo. Conflito. Pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Ou seja, como o conto é rápido, ele tem curta duração, então há a necessidade de se ter apenas uma história a ser resolvida, a se desenrolar. Tipos. Pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Conto fantástico. Pode ser definido como aquele em que o enredo apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. Ou seja, é algo surreal, é algo que não acontece na nossa vida real, certo? Por isso o nome Conto Fantástico. Por exemplo, no conto O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião, o narrador é atropelado e morre. Em seguida, houve aqueles que o mataram discutir o destino do seu corpo e então protestam. Ou seja, aí, o narrador aí também é narrador personagem. Ele morreu e aí, morto, ele escuta o que as pessoas que o mataram vão fazer com o corpo dele, né? E na nossa, trazendo para nossa realidade, isso não é possível, né? Quando a pessoa morre, ela não tem mais nenhum sentido, ela não vê, ela não escuta, ela não fala, né? Trecho do conto. Mas aquele seria um dos poucos desfechos que não me interessavam. Ficar jogado em um buraco, no meio de pedras e ervas. Ah, isso aí é um morto falando. Tornava-se para mim uma ideia insuportável. E ainda, o meu corpo poderia, ao rolar pelo barranco abaixo, escondido entre vegetação, terra e pedregulhos. Aí o morto, além de falar e se preocupar com o que vai acontecer com o corpo dele, ele fica aí matutando, dizendo que não quer que aconteça isso ou aquilo com o corpo dele, né? Se tal acontecesse, jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais. Olha, veja aí que o morto está preocupado em que o nome dele saia nos jornais. Não, eles não podiam roubar-me nem que fosse um pequeno necrológio no principal matutino da cidade. Precisava agir rápido e decidido. Alto lá, também quero ser ouvido. Observação. Sabe-se que é impossível alguém morrer e em seguida protestar sobre qualquer coisa. Por isso é possível considerar essa narrativa como um conto fantástico. Conto de fadas. Os contos de fadas, velhos conhecidos da infância, são gêneros medievais que ainda fazem muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos, tais como fadas, gnomos, também conhecidos como duendes, animais personificados, etc. Ou seja, animais personificados são animais aí que têm atitudes humanas, né? Que conseguem falar, conversar, pensar. Além disso, é comum que este tipo de conto apresente um fundo moral, claro, e por isso tem certo caráter didático. Ou seja, o conto de fadas, o objetivo dele é que você aprenda uma lição com ele, né? Por isso o fundo moral, que você aprenda uma lição. E aí temos aí uns exemplos de contos de fadas que vocês já devem conhecer, né?
Tem aí a Branca de Neve, tem o Aladim, tem a Bela e a Fera, tem a Cinderela, tem a Bela Adormecida. E aqui eu encerro o assunto, o gênero conto. Espero que vocês tenham entendido aí. E caso tenha alguma dúvida, fale comigo no Zap aí no privado, certo? Ou no próprio grupo mesmo, que eu tento sanar aí a sua dúvida. Muito obrigado aí por você ter assistido e até a nossa próxima aula.